Fala galera, estamos em mais um Engante. Esse é o 46º Engante dessa parceria do Latinizados com Futebol na Fronteira. E temos um participante, uma pessoa que está contando já algumas histórias em off. E a gente vai trazer algumas delas aqui para a gente conversar, discorrer e também você conhecer um pouco mais sobre a vida de goleiro, como é que é um profissional, uma pessoa que vive dessa situação de preparar goleiros, de também de treinar, como ele também já teve o seu começo no esporte, a gente vai falar sobre isso também. E, claro, cultura, entre outras coisas que influenciam e, particularmente, em off, ele falando e eu ouvindo, confesso que nem tinha percebido quão importante é, e realmente é. Então vamos aqui, eu às vezes até mais como ouvinte, mas vamos ouvir um pouco também sobre o projeto incrível de Voa Goleiro de Valdir Bardi. Dá um alô pra galera. Bom dia, né? Bom dia, James. Obrigado aí pela oportunidade de novo. Sempre quando é para falar sobre goleiros, o treinamento, tudo que acontece no mundo dos goleiros, eu fico muito contente em poder falar um pouquinho a respeito, até porque acabou virando um estilo de vida, vamos assim dizer, né? Então, obrigado aí. Espero contribuir com um pouco daquilo que a gente já viveu, aquilo que a gente vem estudando por aí. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Prazer é nosso pela atenção também. E, Valdir, você começou. A gente falou sobre algumas coisas já, mas aí vamos tentando criar uma linha aqui, que é muita coisa para contar. Imagino que, igual, a gente está aqui com um tempo mais ou menos controlado, mas eu imagino que mesmo assim ainda vai sobrar história para contar. E aí fica até para outras oportunidades de a gente fazer outras conversas. Mas contar um pouco do seu início de carreira, porque eu vi, fui buscar um pouco sobre você e você começou no esporte para ser atleta. E aí você foi encontrando uma, uma ideia que você poderia fazer para viver do esporte. E isso é algo muito legal, porque eu conheci já com algumas pessoas sobre essa fase e você já pegou muito rápido isso, mas enfim, eu quero ouvir um pouco sobre essa tua trajetória, do tipo, você sempre quis ser goleiro ou você queria jogar? E aí, como é que foi isso? Porque tem gente que, eu queria ser atacante. Aí, de repente, cara, eu vi que atacante não é muito bom, o pessoal me convoca mais para cedo para ir pro gol. Enfim, conta essa história, que às vezes a gente não percebe, mas tem essas histórias também. Dá um detalhe pra gente aí. Então, James, na verdade, a minha paixão pelo esporte começa no judô. Eu era muito hiperativo, né? E minha mãe queria achar algum canal para eu extravasar essa hiperatividade, né? Então, eu comecei no judô e do judô comecei a ter muita lesão, desloquei ombro, desloquei braço, quebrei braço direito não sei quantas vezes, braço esquerdo não sei quantas vezes, luxação, não sei o quê. Aí minha mãe falou: vamos acabar com isso, vamos ver outro esporte. Eu falei: futebol. Tá bom. Primeiro treino, fui fazer, jogar ali na linha, mais de volante e correr. Putz, não era muito a minha, né? Falei: não tem como ficar ali no gol. Aí minha mãe: mas você já quebrou o braço, já deslocou o ombro, já teve luxação no ombro, vamos no médico ver. Aí o médico falou: não, pode jogar futebol. Só tenta não jogar de goleiro por causa das suas lesões. Aí eu falei: mãe, vamos tentar, vai, vamos tentar. E aí eu comecei na minha cidade, em Jundiaí, no bairro ali que eu moro mesmo, que é o bairro do Caxambu. Comecei a treinar como goleiros. Fui convidado para disputar um campeonato internacional com o clube. E ali eu acho que despertou essa paixão internacional pela posição, por querer entender um pouquinho mais, mas ainda quando criança, né, buscando um sonho. Passei por clubes ali como Portuguesa de Desportos, rapidamente, tive um tempo no Ituano, no Bragantino, aí depois uma rápida passagem pelo próprio Fluminense, do Rio de Janeiro, não conseguindo, voltei para o Bragantino, e aí foi onde caiu a ficha que eu não ia conseguir jogar mais no alto rendimento, por já estar um pouco avançado a idade e não estar conseguindo romper os limites da performance, vamos assim dizer, né? Até com 16 anos eu jogava no juvenil, jogava no júnior e treinava como profissional. Só que daí também, até por questões físicas, não ter crescido e tudo mais,
comecei a rodar por times menores, né, dali do interior de São Paulo, jogando as últimas divisões, como os clubes ali de Mauá, Osasco. Ainda saí, fui para Tocantins, fui para o Paraná, mas enfim, não deu certo. E quando eu volto, até conversei com a minha mãe, né? Falei, ó, não vou mais jogar futebol, vou tentar trabalhar. Tentei trabalhar como uma pessoa normal, né? E no Hop Hari, ali no clube, no clube não, do parque de diversões ali perto de Jundiaí, na cidade de Vinhedo. E saí, fiquei um mês ali, depois fui trabalhar como repositor, alguma coisa assim no supermercado, e um amigo meu na Coreia do Sul me fez a proposta de trabalhar na Coreia, né? E aí começa, e eu já tinha algumas licenças e cursos personalizados assim mais para a área de treinamento de goleiro. Aí começou essa paixão que foi treinar goleiros, né? Com 21 anos se eu não me engano. E aí começa uma carreira internacional meio que sem querer, mas de alguma maneira podendo viver a paixão que eu sempre quis, que foi a paixão de treinar goleiro, foi a paixão de conhecer lugares diferentes, né, culturas diferentes, culinárias diferentes. E aí depois de Coreia veio Tailândia, Indonésia. Tailândia foram 10 anos, entre idas e vindas. Aí depois fui para a Indonésia, tive na Jordânia, tive algumas vezes nos Estados Unidos trabalhando com clínicas, né? Não foi um trabalho de longa data. Voltei para a Tailândia, aí por fim estive na seleção. Ano passado consegui realizar um sonho, que era um goleiro que eu tinha trabalhado na formação, convocar ele para o profissional e ter disputado jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo. Para mim isso é uma realização muito importante para minha carreira, mesmo que não tenha conseguido títulos, vamos assim dizer. E agora eu estou no Vietnã, num desafio novo, já fazem 5 meses. Estamos aqui tentando desenvolver um trabalho, já vai acontecendo de alguma maneira. E no meio termo vem o voo goleiro, porque o voo goleiro ele nasce dessa paixão de treinar goleiro, onde a gente também acompanha o nascimento da internet e o desenvolvimento e a propagação da informação. Mas a gente tenta seguir o caminho da informação de qualidade, onde aquela pessoa, aquele cara que é um treinador de goleiro também possa aprender alguma coisa como eu queria ter tido, mas não tinha, porque não tinha internet antes, né? Então a gente tenta, os cursos que eu fiz como treinador, por exemplo, eu tenho a licença C de treinador na Jordânia, aí eu tenho a licença básica de treinamento de goleiros da Tailândia, na Jordânia eu tenho de treinador, licença C, aí eu tenho a licença C de treinador de goleiros da Tailândia, tenho a licença B de treinador de goleiros da ATFA, da Comebol, né, no caso da Argentina, e agora eu estou cursando a licença B de treinador de goleiros aqui do Vietnã, na Ásia também. Então é tudo sobre viver essa paixão e ir buscando conhecimento e, enfim, eu acho que é dessa maneira resumida que eu posso descrever um pouco do que é viver e ter um estilo de vida mesmo na carreira de treinador de goleiros. Muito bom. E você começou quando você começa aos 21 anos, né, o processo de trabalhar como você vive hoje, como que você recebeu essa notícia? Tem um trabalho aqui na Coreia, topa. Tu não falava o idioma de lá, né? Mas já falava inglês? Como é que era isso? Porque nesses cursos, né, nas aulas que eu faço, nos posts que eu escrevo até para o Voo Goleiro, eu falo muito disso, porque quando essa oportunidade aparece, eu não falava inglês, né? E fica até o exemplo, pô, se você quer pensar na sua carreira, você tem que, no mínimo, falar inglês. Só que eu não tinha noção disso. Não tinha como ter noção disso tudo. Mas o colega meu, a única coisa que ele falou, ó, vem que você tem a passagem de volta. Se alguma coisa der errada, você volta. Aí eu falei, caramba, é melhor do que ficar trabalhando aqui no supermercado, né? Ou trabalhar, a minha família tem, nós somos do sítio, né? E trabalhar no sítio é muito pesado. Eu falei, é menos pesado do que trabalhar no sítio, né? Então eu vou tentar. E eu fui para a Coreia e cheguei lá, não falava nada, não tinha noção de nada, foi um desastre.
e tinha contrato de 1 ano, em 3 meses eu estava mandado embora. E exatamente, exatamente. Em 3 meses eu estava sendo mandado embora, eu estou indo para uma reunião achando que o cara vai falar que está gostando do meu trabalho, eu falo: "Não, isso é horrível, o trabalho é muito ruim", é dessa maneira, eles falam: "Você não é treinador de goleiro, não é nada disso cara que a gente pensava", e eu: "Caramba, tá". Era isso. É, não, tá bom. E aí, nessa mesma época, isso que é curioso, nessa mesma época, o empresário coreano tinha pedido a indicação de um amigo para ir para uma outra escola, né? Lá na Coreia também treinar goleiros. Eu tinha indicado um cara que tinha sido meu treinador de goleiros. E na época ele tava num time médio, só que um time grande tinha vindo atrás dele. Eu estava 15 dias no Brasil e ele falou: "Ô, Valdir, eu não vou voltar para a Coreia, eu não vou para a Coreia". Eu falei: "Como assim? O cara já comprou a passagem, semana que vem você tem que viajar". Ele falou: "Não, eu recebi a oportunidade da minha vida, tenho que ir para o clube e eu vou". Eu falei: "O que que eu vou falar para o empresário?". Ele falou: "Ah, não sei, conversa com o cara lá". Aí liguei para o empresário e falei: "Ó, meu, o cara não vai". "Como assim não vai? Já comprou uma passagem, o que que nós vamos fazer?". Aí eu falei: "Ah, meu, eu vou no lugar dele". E ele falou bem assim: "Mas você já tá queimado aqui, você já deu errado aqui". Aí eu falei: "Tá, você não tem outra pessoa, eu tô me dispondo a tentar voltar e tentar fazer de uma outra maneira". Aí ele: "Espera aí, eu vou tentar falar com o treinador". Aí ligou lá para o treinador, porque a Coreia é muito pequena, então eles sabem, eles controlam quem é que estão no país, quem que não tá no país. Aí o cara falou: "Ah, tá, vamos ver. E se ele não for bem nos 3 primeiros meses, eu mando ele embora. Tá bom? Tá bom". Primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei, tudo que eu escutava de palavra em coreano que eu conseguia ouvir, eu ia escrevendo num caderninho, né? Não tinha tradutor, não tinha Google Tradutor, não tinha internet fácil, não tinha Facebook, não tinha nada. E aí eu fui criando o meu dicionário, fui aprendendo. Os 6 primeiros meses eu aprendi a falar coreano, até hoje, né? Eu falo coreano, leio coreano, consigo ler também, ler e escrever coreano. E aí depois eu comecei a aprender o inglês, né? O inglês foi até mais fácil, porque eu sempre gostei de música internacional, de rock, né? Então eu ia traduzindo as músicas, ouvindo, aprendendo e me desenvolvendo. E eu lembro que nós fomos disputar um torneio e o treinador falou assim: "Ah, e aí, quem que é o goleiro que vai jogar? Um torneio de verão". Aí eu falei: "Esse goleiro aqui". Aí ele falou: "Ah, mas esse goleiro é o menor". Mas ele é o melhor, nós temos que colocar o melhor, certo? Aí ele falou assim: "Tá, se nós formos mal no campeonato, a responsabilidade é do goleiro, é sua e você tá mandado embora". Desse jeito, o coreano é muito direto. Eu falei: "Tá bom, vamos". E pela primeira vez na história dessa escola, a gente foi até as semifinais com o nosso goleiro pegando pênalti, né? Nas quartas de finais e nas semifinais nós também perdemos as semifinais, só que o goleiro também pegou pênalti. E aí chega depois uma das melhores escolas lá da Coreia, que gostou do goleiro pequeno e foi falar: "Cara, mas quem que é esse treinador de goleiros aí de vocês, que eu vi que ele é estrangeiro?". "Ah, é brasileiro, tal". Falar: "Como é que eu faço para ele vir para nossa escola?". Aí o cara falou: "Ó, se você pagar o dinheiro que eu gastei na passagem dele, ele pode ir para tua escola". E eles pagaram a escola, pagaram o dinheiro da passagem e eu me mudei para Seul. Aí eu fui morar na capital, fui morar em Gangnam, que é uma cidade muito famosa, né, por causa da música e tal. E fiquei lá quase 5 anos na Gangnam, na Onnam Godeonghakyo, né, na escola lá. E, pô, tive muitos goleiros convocados para a seleção, fomos campeões. Foi uma época de aprendizagem bem legal, sabe? Que legal. Mas como é que. Tá, o inglês é ok, mas como é que você anotava as palavras de coreano? Porque é um dialeto diferente. Por Acho que exemplo, escuta muito falar pali pali, tudo é pali pali. Aí eu pali pali escrevia Pali, Pali. caraca. Aí eu falava pro cara pali, aí o cara, pali pali. Aí eu, o que quer dizer isso? Ele, rápido, rápido. Aí eu, tá, Ah, e escrevendo, pali pali. Só que aí ele me escrevia, ele me falava dentro do alfabeto deles o que era, tal, ele ia me explicando ali e isso vai te criando um leque de opções, porque uma palavra que você aprende, você vai aprendendo outra, vai ligando a outra e isso foi aprendendo. Eu até depois, né, conhecendo pessoas ali na Coreia, porque quem vai estudar na Coreia tem que ficar 6 meses. Tinha um, tinha um processo do Brasil de levar estudantes lá para a Coreia. Eu esqueci o nome do projeto,
um projeto governamental, federal e tal. E essas pessoas, elas tinham que ficar 6 meses aprendendo a língua para depois serem instruídas na matéria. E os caras falam, pô, eu não consigo falar, e você tá aí falando, onde você aprendeu? Eu falei, meu amigo, na rua, com o jogador, os palavrões, o falar caipira, que é o Saturimai que eles falam, né? Que é o sotaque caipira, eu entendia, eu quebrei a minha perna lá no interior da Coreia, fiz cirurgia lá, fiquei lá e começava a falar com os caras me ensinando. Que nem o oi em Seul é Annyeonghaseyo, né? Oi, tudo bem. Só que isso também é muito interessante porque tem as formalidades. Então, se eu vou falar com um cara que é mais novo que eu posso falar Annyeong. Se é um cara mais velho, se é um senhor, é meu chefe, aí é Annyeonghaseyo, porque eu tenho que ser mais formal, mais educado. Agora, se é no interior, é Annyeonghaseyo. Então, imagina você pegar e entender quando é que você usa tal. É bem complexo, mas você tá dentro da cultura, você tá totalmente imerso e tá todo dia falando, todo dia ouvindo, e isso me ajudou bastante, né? Porque, de novo, não tinha essa facilidade. Eu estava na Coreia, eu não conseguia assistir uma televisão do Brasil. Hoje eu estou no Vietnã e assisto uma televisão do Brasil. Só que lá, por não ter isso, então eu assisti a televisão coreana para falar coreano. E esse treinamento auditivo me ajudou muito a minha fala, a minha pronúncia em coreano, né? Então, de novo, você tá imerso dentro da cultura e querer abraçar e se sentir confortável com isso, e do mais foi acontecendo naturalmente. Tem isso também, o querer abraçar, fique à vontade. O ser humano ele é muito adaptável, é impressionante como é que das dificuldades você consegue. Aquela questão de você olhar o copo meio cheio ou meio vazio também. Exatamente. E o brasileiro, eu vou te dizer, o brasileiro, como ser humano, eu acho que uma das nossas maiores qualidades é sermos muito adaptáveis a ambientes extremos, assim, porque a Coreia, por exemplo, no inverno da Coreia, eu cheguei a pegar menos 18, né? Menos 18. Então, assim, e depois escutando isso de colegas europeus e tudo mais, cara, brasileiro é impressionante, porque o europeu não consegue passar o que vocês passam, correm para casa. Eu falo, vocês têm para onde correr, né? Nós não temos, é isso ou trabalhar na roça. Eu não quero trabalhar na roça. Brincava com eles, né? Então, acho que isso também nos molda para sermos um pouco mais adaptáveis a esses contextos, né? Com certeza. Falei uma vez com um cara muito gente boa, o Carlos Ramos, jornalista do UOL. Tá mandando um abraço para ele caso ele assista o programa. E numa conversa dessa do canal, a gente falando sobre a diferença do futebol nos Estados Unidos e no Brasil, porque um jogador que quer, um americano que quer ser jogador de futebol, muitas das vezes já tem uma vida, entre aspas, confortável, onde o pai e a mãe já tem aquele hábito de fazer a poupança do filho desde a nascença, e aí vai poder pagar a faculdade, enfim, tem uma estrutura diferente, né? E muitas das vezes é opcional ser jogador, não é uma necessidade, não é como, eu vou ser jogador para dar uma vida melhor para minha família, não tem essa questão. E às vezes passar por todo aquele processo de treinamento, e às vezes não jogar no país, igual o americano não conseguiu uma oportunidade no país, mas vai jogar lá na China, nos tempos mais difíceis, que hoje é diferente, mas então, como o Zico, que foi jogar no Japão, pensa num lugar que está se desenvolvendo ainda, né? Aí Exato. o pai e a mãe, às vezes nem o jogador, nem o filho, às vezes o pai e a mãe falam, eu vou mandar meu filho para aquele lugar, ele tem tudo aqui, para que ele vai fazer isso? Ele não precisa disso. Aí fica naquela questão. Então, a gente tem que entender o contexto de cada lugar. Então, realmente, o Brasil tem esse diferencial. Não, Bom e ruim ao mesmo tempo, né? Por necessidade, mas às vezes acaba sendo algo bom para a gente também procurar se adaptar. Não, e o mercado acaba procurando mais brasileiros por saber desse poder de adaptação que nós temos, né? Além de sermos bons naquilo que fazemos, que é jogar futebol. Exato. Bom, então você. Mas teve um detalhe, para quem vai assistir, quem tá vendo, tem isso. E o Valdir, ele aos 21 teve a oportunidade. Ah, tá, então eu tive uma oportunidade aos 21, alguém me deu um convite, negócio do Quem Indica. Mas você já tinha os cursos que você vinha fazendo anteriormente.
já trabalhando nesses lugares que você falou, no parque, no mercado, você já tinha feito alguns cursos. Como é que veio essa sua ideia? Porque até isso, você no processo de base no futebol já foi entendendo que era legal fazer esses cursos. Você já estava fazendo curso na base ou você, quando nesse intervalo, terminou a busca por ser atleta profissional, começou a fazer os cursos e também teve o tempo parado fazendo os trabalhos no mercado? Como é que foi essa fase, para o pessoal entender também? Quando eu jogava, eu já gostava muito de entender os porquês, né? Eu tinha até treinador que ficava bravo comigo, que falava que eu perguntava demais. Ah, por que você quer saber? Você pergunta tudo. Pô, eu quero saber. Quando os caras colocavam, hoje lá em Bragança, né? Tem o Lago Taboão lá, né? Ah, 8 voltas no lago em 12 minutos. Pra que eu vou correr a volta do lago se no jogo eu não corro nada? Aí os caras, vai correr, cala a boca, moleque, fala demais. Tinha essas indagações, porque para mim não fazia sentido correr se no jogo eu não corria. Então, quando teve os primeiros cursos, um em 2006 e o outro foi em 2012, esses dois cursos do Citrefesp, ainda nós não tínhamos, as federações no Brasil, a gente sabe, né, que essas questões de estudos no Brasil ainda são muito recentes, mas esses sindicatos tinham, né, esses cursos. Então eu tinha feito em 2006, depois em 2012, sobre treinamentos de goleiros. Então ali já me dava um pouco da noção do que era um treinamento de goleiros. Outra coisa, sempre gostei muito de ler. Na época eram muitos livros voltados mais para questões táticas e físicas, né? O livro do Abelha, que foi uma referência para mim, né? E falava muito dessa parte técnica e tática novamente. Então, tudo isso eu sempre gostei de consumir, mesmo, né? E eu acho que vale frisar que não era a época da informação. A gente não vivia onde tudo era tão simples e fácil. Era difícil você conseguir. Eu lembro que esse livro do Abelha eu consegui de um treinador meu, lá no Bragantino, e eu xeroquei o livro todo. Xeroquei, coloquei os aspirantes ali em volta para ter um livro, para ter uma apostila para eu, né, saber o que realmente estava acontecendo e o porquê fazia, tentar de alguma maneira entender esses porquês. E depois as coisas foram acontecendo naturalmente. Quando eu já estava na Tailândia, aí no caso, e eu comecei a trabalhar com o treinador que eu estou até hoje, e ele era um cara que vinha da Alemanha, já tinha um pouco das licenças, e no Brasil nem licença nós tínhamos ainda, e ele fala, pô, hoje o goleiro tem que ser assim, tem que ser assado. Eu falei, caramba, como é que eu vou fazer? Porque no Brasil era totalmente diferente, era o goleiro no cantinho lá, físico técnico e tava bom. Aí apareceu a oportunidade de ir para Portugal fazer um congresso no Porto, e lá estavam treinadores de goleiros do Barcelona, Juventus, Benfica, Sporting, Sport Lisboa, então demais. Tava o Hans Leiter, que é o cara, o formador, o criador do departamento de goleiros, né, da filosofia de treinamento de goleiros do Red Bull pelo mundo. Quem mais estava de importante? Deixa eu lembrar. Estava o treinador de goleiros do Zenit, estava o treinador de goleiros do Porto. Então, aquilo ali, para mim, foram 5 dias assim de aulas teóricas e práticas que, caramba, é muito mais do que aquilo ali. E aquilo ali foi um start que me deu. Aí, depois daquilo ali, e aí eu já escrevia para o Voa Goleiro, porque eu gostava de colocar as minhas dúvidas dentro do Voa Goleiro, fazia um videozinho de 30 segundos, mandava para os meus amigos que eram treinadores de goleiros e perguntava o que eles achavam, para fazer uma crítica, para saber o que eu poderia melhorar. Pensando nisso, e é aí que nasce o Voa Goleiro. Fazendo tudo isso, eu começava a mandar para os caras iam falar, melhora isso, melhora aquilo. Eu falei, tá, mas de vez eu mandar só para eles individualmente, por que eu não crio um blog? Aí eu criei um blogzinho, né? Que a gente começou a debater e eu fui colocando os meus treinos e aí foi que treinadores espanhóis começavam a entrar em contato, treinadores ingleses começavam a entrar em contato, e aí você vai criando meio que sem querer uma linha de network, né? E foi aí, por causa disso, que o treinador de goleiros do Hoffenheim, que hoje é o treinador de goleiros do Bayern de Munique, me convidou para ir pro Hoffenheim e ficar lá fazendo um estágio. Aí eu falei, caraca, eu vou. Eu tava na Tailândia,
nós tivemos lá uma folga, uma data FIFA, se eu não me engano foram 10 ou 15 dias de folga, e eu fui para a Alemanha, de novo, sem conhecer nada, com a cara e com a coragem, conheci todas as instalações do Hoffenheim, o cara me mostrou o livro metodológico do treinamento de goleiro, dos goleiros do Hoffenheim, e aquilo ali, pô, me aguçou mais ainda a buscar, né, o conhecimento. E até é bom falar a partir disso daí, porque todo mundo fala, mas você não é formado em educação física. E eu nunca tive o interesse, hoje eu até tenho, mas na época porque não me abrangia o contexto daquilo que eu precisava. Porque eu preciso fazer com que o meu goleiro exerça a performance, e a performance não é só questões físicas, né? E a gente sabe que a educação física, a não ser que você faça, e hoje já tem, né, também as especializações no futebol, onde você consegue abranger questões técnicas, táticas, comportamentais, mentais, enfim. Só que nessa época não tinha. Então eu falei, tá, eu vou buscar, e aí consegui buscar as minhas licenças. Tanto é que a minha primeira licença de treinador, né, é em árabe, inglês árabe, na Jordânia. Foram 20 dias de licença, uma loucura, porque você tem que tentar se adaptar, o que os caras querem, o que os caras pedem, como um treinador básico de futebol. Porque para você fazer a licença básica de treinamento de goleiro, você precisa ter a licença básica de treinador. É assim que funciona aqui na EFC, na Ásia, né? E aí eu fiz lá, e aí depois eu fiz ano passado, eu fiz na Tailândia, em inglês tailandês, né? Fiz a minha licença de nível 1 de treinador de goleiros, e agora eu estou fazendo a minha licença B, né, da EFC de treinadores de goleiros. E já tenho também aí no Brasil a licença que demoraram 3, 4 anos, eu fiz a distância, daí era para eu ir viajar para a Argentina, não consegui por causa do Covid, aí ficou aquela questão, mas consegui terminar tudo online e também obtive essa licença aí. Mas sempre buscando conhecimento, porque eu acho que não é mais só prática, sabe? Eu acho que a ciência ela tem muita importância de como a gente consegue desenvolver os nossos atletas. Consigo perceber isso e acho que tem acontecido de uma maneira muito clara essas evoluções dentro do treinamento e do próprio treinamento de goleiro em si, sabe? Muito legal. Então, tem esse estudo de muitos anos e você falou muitas coisas que você falou, mas me chamou a atenção também as certificações que eram em inglês e algum outro idioma. Hoje você fala quantos idiomas? Eu falo assim, português, espanhol, inglês, coreano e arranho no tailandês, posso dizer. Bard é italiano, não é? Bardi é italiano, isso, minha família é italiana. Mas de italiano é só o nome mesmo. Caraca, que legal. Porque tem. Imagina, você aprende. Igual os jovens que vão para dos Estados Unidos fazer faculdade. Aí você vai ter que falar inglês, vai fazer tudo em inglês. Já é uma situação diferente. Aí você vai para um local fazer o curso em inglês e o outro idioma. Você não tem um inglês e essa língua materna, é dois idiomas. Aí tu vê qual é melhor. E ainda, em algum momento você vai ter que falar, vai ter que usar aquele idioma também que você não é tão chegado. Então é um grau E o ainda detalhe, maior, né? é que o inglês não foi a primeira língua que eu aprendi. A primeira língua que eu aprendi foi o coreano, né? Depois Caraca. que eu fui para Tailândia, eu falei, caramba, aprendi o coreano, mas só se fala coreano na Coreia, que porcaria. Aí eu comecei a estudar mais, viver dia a dia, muito filme, sempre gostei de filme legendado, igual eu falei, sempre gostava de rock, isso facilitou a aprendizagem do inglês, sabe? Caramba, que coisa. Então o pessoal que tá vendo não desanima, não tem essa questão, porque Não, se eu conseguir, qualquer um consegue, acredita em mim, é só querer. É só querer ou não ter muita opção, essa aqui é a verdade. também. E tá, você começou. Hoje você tem quanto tempo de carreira? Porque isso foi com 21 anos. Hoje Tem quem tem não gosta de falar a idade, né? Não sei como é que é pra você aí agora a questão. 39, 39. Então, 39 desde o 21, desde os 21, né? Joguei desde os 13 até ali os 20.
Aí fiquei nesse 1 ano aí tentando fazer alguma coisa, tentando ser uma pessoa normal, não consegui. E aí voltei para a insanidade que é o futebol. E aí então, bem dizer, o futebol acaba sendo mais que uma profissão, acaba sendo um estilo de vida. Não Tem que tem ser. porque a gente acaba abdicando de tudo, né? A gente acaba até sendo um pouco egoísta, porque querendo ou não, estamos vivendo fora, que nem eu tô aqui na Tailândia, minha família tá toda no Brasil, e querendo ou não, é um pouco por causa da minha paixão, né? Por fazer aquilo que eu gosto, entendeu? E eu acho que isso a gente acaba abdicando um pouco dessas coisas, como família e tudo mais, entendeu? Mas, de novo, é para tentar fazer valer a pena, né? E o que vale a pena, aí é de cada um. O que vale a pena para você, eu acho que é só você que pode responder, não sou eu, não é uma terceira pessoa, uma segunda pessoa, é você com você mesmo. O que te faz feliz, né? O que você quer ser como profissional, como pessoa, e eu acho que o futebol me dá tudo isso, né? Maravilha. E você disse que não tem muitas. Você não teve a sua primeira experiência mesmo nessa profissão, foi já fora do país. Então não tem muito essa questão, como é que é a diferença do Brasil e fora. Mas as impressões que você teve de início, você tinha algumas expectativas e como é que era isso para você? Chegar na Coreia, chegar na Tailândia, aí você se deparar com algo diferente ou era aquilo que você esperava? Porque tem isso, tem gente que não vai para um outro país e aí não sabe como é que é. E chega às vezes a se surpreender positivamente ou negativamente, cada um tem a sua experiência. Pois é, então, na Coreia, né, falando aí um pouco da iniciação, na Coreia me surpreendeu pela vida, né, por tudo ser muito melhor que o Brasil. Eu até brincava com os meus amigos e brinco com os meus amigos, desculpa, que o problema de sair do Brasil não é quando você sai, é quando você volta. Porque parece todo país que eu vou, parece que é tudo as coisas funcionam melhor, as pessoas são melhores, e quando você volta para o Brasil é sempre uma loucura, é sempre uma terra meio que sem lei. Quando eu digo de futebol, né, no caso, pô, morava em Seul, morava em Canã, tudo funcionava muito bem, metrô, transporte, a culinária, pô, me adaptei super bem à culinária coreana, a tailandesa nem tanto, mas morar também na Tailândia é muito bom. Você tá uma metrópole como Bangkok, você quer comer uma comida brasileira, você quer comer uma comida chilena, você quer comer uma comida de qualquer parte do mundo, você encontra e encontra com preços bons, né? E, de novo, uma outra metrópole onde você tem metrô funcionando muito bem, né? Você vive bem. E isso eu acho que é muito bom e que me faz pensar, né? Pô, Brasil, né? Caramba, parece que nós somos o futebol, nós somos o país do futebol, e será que nós somos mesmos, né? Eu tive no Fortaleza por 3 meses como chefe de departamento de goleiros, né? Fiquei lá 3 meses e era uma loucura, sabe? Era uma loucura porque parecia que as pessoas não queriam, não se preocupavam tanto em aprender. E quando eu digo em aprender, não quer dizer que eu sei, porque eu posso aprender com você, James, eu posso aprender com qualquer pessoa que esteja comigo. As pessoas estavam mais preocupadas, e aí eu falo mais do departamento assim de goleiros, né? As pessoas estavam muito mais pensando em vencer. Eu tenho que ganhar dele, eu tenho que ganhar dele, eu tenho que ser mais que ele, tem que ser. E eu não sei se é bem assim. Eu não sei se muito tempo na Ásia me deixou mais sereno, sabe? Mas, sei lá, é esse que me deu a impressão do futebol, no futebol, assim, do Brasil, sabe? Outra coisa que eu vivenciei lá foi de que, e isso para mim foi uma das coisas que eu pensei, eu acho que eu não sirvo para trabalhar no Brasil. Eu estava lá, eu estava escolhendo apartamento, né, para alugar, e eu estava num quarto que tinha dentro do CT. E aí a tia que faz a limpeza lá, ela chegou e falou assim para mim: tira suas coisas lá do quarto, que o profissional tá vindo aí. Aí eu falei: tia, eu também sou profissional. Ai, para de graça, tira as coisas lá do quarto que eles estão vindo aí, eu não quero ninguém me encher no saco. E lá tinha o quarto do goleiro tal, o quarto do fulano, cada jogador tinha o seu quarto. E eu tava ali
com um quarto emprestado, porque eu estava procurando meu apartamento. Então, para mim, assim, ficou muito claro que a nossa cultura é o profissional que trabalha no Brasil, ele só é profissional de verdade se ele trabalha no profissional. Se você é um profissional da base, você não é profissional. Isso para mim, sabe? Eu falei, não, eu acho que esse lugar não é para mim. Aí foi aí que eu comecei a, de novo, pensar em sair do Brasil, e logo depois apareceu a oportunidade de ir para a Indonésia. E assim que deu certo, eu fui para a Indonésia disputar a Liga 1, que é a liga de lá, mas isso me mostrou que, de novo, não sei se as pessoas estão pensando em evoluir ou se as pessoas estão só pensando em vencer, né? Porque tem uma diferença entre evolução e buscar somente competição, sabe? Cara, muito bom isso, porque infelizmente acontece isso no Brasil mesmo. E é isso, evolução e vencer. Vencer pode ser vencer a qualquer custo, né? E aí, evolução é um todo, não é só vencer. Exatamente. E até falando, pegando essa deixa que você falou, porque vencer, existem várias maneiras de vencer, né? Nós estamos aqui hoje no futebol vietnamita, e nós perdemos agora o último jogo. Nós tivemos 84% de posse de bola. Os caras deram um chute no gol, fizeram o gol. Só que depois disso, a Maca entrou em campo, se eu não me engano, 18 vezes. Jogadores se jogando, uma coisa assim. E o nosso treinador foi para a coletiva e falou a respeito disso. Falou, olha, se o futebol vietnamita quer uma evolução, não é se jogando para ganhar, porque ganhar, parabéns, nós estamos aqui, felicitamos, damos os créditos por eles terem feito o gol deles. Só que de uma maneira geral, se você quer jogar, como é que você vai melhorar a sua seleção se você não consegue jogar o jogo, se o teu jogo é de uma maneira mais não tão competitiva, uma competição meio leviana, entendeu? Não é jogando o jogo. Uma coisa é você perder jogando o jogo e dar os créditos ao teu oponente, né? Outra coisa é você tentar jogar, o cara fez um gol e não querer mais jogar o jogo. São números assim, 30 chutes a gol. Deixa eu ver, eu tenho até aqui, né? Nós temos esses números aqui, se eu não me engano, foram 30 chutes à direção do gol. Deixa eu só olhar aqui rapidinho. Cadê? Desculpa, é isso. 32 chutes na direção do gol, sendo 18 na baliza. Então, sabe? Eu acho que tudo tem uma maneira de se fazer acontecer, e até uma vitória até pode se perder ganhando, entendeu? E eu prefiro perder jogando. Eu acho que uma das coisas bonitas do futebol é jogar o jogo, ganhando ou perdendo, mas jogar o jogo de maneira como ele deve ser, sabe? Concordo plenamente. Agora, eu vejo, depende da situação, do clima, até gosto de fazer uma brincadeira. Eu não sei como é que é com vocês na hora do jogo, porque, claro, quando perde, fica um negócio chato. Mas, tipo, tem esse negócio, fala, pô, eu preparei o meu goleiro, você tinha que preparar esses atacantes aí também, que vocês tentou tanto. Ele só teve uma chance, não foram 10 e aí levou as 10. Foi só uma chance e levou uma, mas Não, vocês tiveram tantas. por isso que, antes de mais nada, nós temos que dar os créditos ao oponente. Só que, e o depois disso? Né? Se é só para jogar para fazer o gol, porque existem várias formas de se jogar o jogo, né, gente? Eu acho que um espetáculo, e de novo, nós estamos falando de uma nação que quer ter o futebol, né? O sonho deles aqui é ter o futebol numa Copa do Mundo. Como é que você desenvolve o seu futebol local? Porque quando o Vietnã vai jogar com times do Catar, com times assim de países mais desenvolvidos, e aí os teus jogadores estão acostumados de 90 jogar 35 minutos. E essas ligas desenvolvidas de 90 minutos, eles estão acostumados a jogar 80 minutos. Entendeu? Então, como é que isso, no geral e mais profundamente, vai se desenvolver? É essa a questão, não é nem sobre ganhar ou perder, porque
sinceramente, nós acreditamos que se nós continuarmos jogando assim, de 10 jogos nós vamos ganhar 6, né? Nós temos agora 8 jogos na competição, temos 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. De 8 jogos, temos 4 gols sofridos. De 8 jogos, temos 12 gols feitos. Então, eu acho que jogar o jogo propositivo e buscar o jogo, e buscar o resultado a todo momento, o gol a todo momento, ele é muito mais produtivo de todas as maneiras, né? Como espetáculo, como jogo, como o esporte deve ser, do que o jogo pelo resultado e somente pelo resultado, entendeu? Sim, sim. E agora sobre escolas de goleiros no mundo, você pode até falar sobre o desenvolvimento da onde você está hoje, no Vietnã, mas o que você entende? Igual você teve já um curso na Argentina, até falar do Brasil, mas enfim, porque a gente vê muitas escolas alemãs, tem a da Espanha também, que está em alta, a italiana é muito boa, oscila às vezes, mas eu gostaria de ouvir de você sobre as escolas de goleiros no mundo. Se tem uma que você fala, caramba, essa aqui é muito boa, essa poderia se espelhar em outra, enfim, o que Eu você acho, observa? eu acho assim, James, isso foi até tema, né? Eu escrevi um e-book a respeito sobre a evolução do treinamento de goleiro. E aí eu falo, esse e-book ele é baseado numa tradução de uma palestra do Hans Leiter, que foi um palestrante, o idealizador da plataforma de treinamento de goleiros de todos os Red Bulls pelo mundo, né, de todas as franquias Red Bull. E ele fala, né, sobre as eras do futebol, o desenvolvimento e a evolução. Tanto é que hoje, se a gente pegar uma das maiores referências de escola de treinamento de goleiros, você vai falar, que? Como assim? Que é a Suíça. Se você olhar, é exatamente isso. Ué, Suíça? Não é do chocolate? Não, não, de goleiro também. Você tem os melhores goleiros hoje, assim, de números altíssimos, né, de performance, vindo da Suíça, de uma escola de Patrick Follet e tantos outros que estão lá, que fazem acontecer. Nós estamos falando do Burke, recentemente, que foi goleiro do Dortmund. Nós estamos falando de Jan Sommer, hoje na Internacional de Milão. Nós estamos falando de Gregor Nobel, né? Que eu vi ele era o reserva do Baumann no Hoffenheim. Eu assisti ele treinando, né? E o pessoal lá já falava, ó, esse vai ser alto nível. Mas por que ele está no banco para o Baumann? Não, o Baumann já é outro nível. Ele vai ser. Na época ele tinha 21, 22 anos. Tem outros bons goleiros aí. E é um país tão pequeno. E eles são os países que mais exportam goleiros para a Bundesliga. E a Bundesliga, quando se fala de goleiro, é uma das ligas mais difíceis para se jogar, né? E eles estão desenvolvendo bastante goleiros. Eu cito eles por causa do desenvolvimento, por causa da evolução, né? Tá muito claro isso. Eles têm um planejamento de desenvolvimento daquilo que o jogo pede para o goleiro. E eles já começam a desenvolver esse tipo de goleiro. A Inglaterra também já começou há tempos atrás um desenvolvimento, e a Inglaterra, a gente até cita no nosso e-book, que a Inglaterra foi muito inteligente, porque eles perceberam a globalização e como a globalização afeta diretamente a performance dos atletas. Um exemplo, se a gente pegar na década de 90, lembra que os goleiros ingleses só davam aquele balão para o alto? A bola subia lá, parecia uma bomba caindo, né? E hoje eles copiaram e bem os goleiros sul-americanos que né, sabem fazer a quebrada. Vamos pegar outro exemplo aí. Na Inglaterra, o goleiro não fazia saída em X, não fazia o block, o spread, igual eles falam. Eles faziam a saída baixa, como faz a escola italiana até hoje. Eles não treinam, eles não acreditam que sair, fazer o X, seja proveitoso. Eles trabalham antecipação. Na Inglaterra, eles perceberam que os alemães faziam isso muito bem
Tanto é que eles levam os alemães para dar curso para os treinadores de goleiros, darem curso para os treinadores locais desenvolverem as habilidades em ações mano a mano do goleiro. Então, olha como vai pegando os detalhes e como é adaptável e como a globalização vai levando isso e gerando novos atletas. E eles já têm, né, esse goleiro que faz parte dessa, que é, para mim, essa que mostra essa evolução, que é o Pickford. Pickford é o exemplo dessa evolução. Ramsdale também é um goleiro que mostra essa evolução. Nós temos uma entrevista no nosso site, no nosso blog, no voagoleiro.com, com o Tim Dieter, que ele é o diretor técnico do departamento de goleiros da federação. E ele fala também alguns detalhes, tem alguns insights bem interessantes, né? Então, a Inglaterra, que teve muito bem, caíram bastante, eles estão tentando se renovar e buscar voltar a ser um celeiro de grandes goleiros como foram, né? Eu acho que o Brasil poderia se aproveitar, né, um pouco disso, mas eu acho que o Brasil é muito mais pragmático. O Brasil, para a gente tentar buscar mais evolução, nós temos que ter um pouco mais de humildade, nós temos que saber que nós já não somos os melhores do mundo, e sim a pensar o que nós devemos fazer para voltarmos a ser os melhores do mundo. Eu acho que essa é a grande questão no Brasil, com os brasileiros, no departamento de goleiros em questão. Legal. E pensando no vizinho, nos hermanos, um que está em alta agora é o argentino do Aston Villa. Como é que você enxerga o jogo dele? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, tem gente que entende o contexto. Cara, eu gosto, e eu digo por que eu gosto. Porque ele usa o que ele tem de melhor contra os outros. E eu acho que você saber usar, saber desestabilizar, que esse é um dos maiores trunfos dele, faz parte do jogo, né? É igual num pênalti, né? Que mudaram a regra do pênalti por causa dele. Agora o goleiro não. Pô, o cara tem um gol do tamanho do muro na frente. Sério mesmo que falar um pouquinho, uma adiantadinha, mas não pode, vai atrapalhar, sério mesmo. Só que o cara é um monstro e ele conseguiu fazer isso. E até tem uma frase do Franz Hoek, que é um guru do treinamento de goleiros, né? Ele é alemão, ele é holandês, desculpa. E ele fala: não se assustem se um dia a FIFA proibir os goleiros de pegarem a bola com a mão. Porque toda a evolução que existe, que o goleiro faz, que o goleiro mostra para o futebol, a FIFA vai lá e coloca uma regra para obstruir e tentar diminuir a posição, porque, lógico, é o anti-herói do futebol. Ninguém quer ver um goleiro, né, se sobressaindo sobre o atacante. Só que começam a se apelar um pouquinho, vamos dizer assim, a respeito, né, James? Mas eu acho que o próprio Martinez, ele sabe usar muito bem isso. É um goleiro muito alto, muito forte, longilíneo. Ele sabe se impor. A presença dele na frente dos caras em questões de mano a mano é sensacional, entendeu? Só que tem uma coisa também. Eu acho que o Martinez, ele é um pouco igual o Ederson, né? Quando as pessoas falam, o Ederson da Escola Brasileira de Futebol. Não, o Ederson não é da Escola de Goleiros do Brasil, porque o Ederson saiu do Brasil, ele é de Portugal, entendeu? O Martinez não é da escola, ela pode ter lapidado também no final, mas é um trabalho de muitas mãos, porque ele vai muito cedo para a Inglaterra, ele tem a base toda na Inglaterra, então ele é muito mais de lá com uma mentalidade dos hermanos, vamos assim dizer, entendeu? Do Dibu não sabia que ele tinha mais a escola britânica que... Ele saiu com 16, eu acho, pra lá, pra fora. Realmente, ele tem um mano a mano muito absurdo e é aquilo que você falou. Como é que ele pode fazer a palhaçada que for, a estratégia que for?
Se o cara bota a bola bem colocada lá no ângulo, como é que pega? No Aí é jogo, velocidade. agora contra o Liverpool, né? Ele toma um gol que é muito questionável. Ele poderia ter saído, os caras, pô, o cara conseguiu ganhar dele no mano a mano. Como que é o nome dele? Eu acho que é o paraguaio. Paraguaio ou colombiano, esqueci o nome. Colombiano, camisa Faz o 7. gol. Isso que faz o gol. Eu falei, caramba, pois é. O que aconteceu? Eu depois vou dar uma pesquisada melhor para tentar entender. Mas eu acho que é muito disso, né? É você saber o que você tem, qual é o seu trunfo, né? O que você faz muito bem e tá sempre mantendo isso em alta. Tanto é que a defesa da Copa, onde a Argentina é campeã, né? É aquela defesa dele para cima do francês, onde ele se abre todo, pega a bola na perna, é sensacional. E depois, lógico, nas penalidades, engolindo os caras mentalmente, sabendo o que fazer, como desestabilizar, porque antes de mais nada o jogo é mental, né? E ele saiu na frente de todo mundo sabendo disso. No mental ele é muito diferenciado também. Sim. Agora, tem um outro goleiro também que eu já vi que dá muitos trabalhos. Tem um cara que é um grande anti-herói, é ele também, o Oblak. O O que você Black, pensa dele, cara? Porque assim, eu queria até fazer contigo uma brincadeira. Você consegue, pensando no Oblak, você consegue colocar os melhores goleiros do mundo? Você pode fazer da atualidade e da história. então, eu sempre digo que eu não gosto de citar isso porque quando a gente começa a tentar procurar quem é o melhor, a gente perde a essência daquilo que é bom do goleiro. Por exemplo, o Black, se você fala assim, e o Oblak? Por exemplo, qual que é o melhor goleiro do mundo? Fala, qual jogo você quer jogar? Mas por quê? Não, porque se você vai jogar um jogo propositivo, o Oblak não é tão propositivo. O Oblak é muito mais reativo. Ele é um goleiro de muita velocidade de reação, bom posicionamento, explosão, recuperação. Pode ver que sempre as defesas do Oblak têm esses DNAs. Agora, se você vai jogar um jogo propositivo e pega um Manuel Neuer, você vai ver que o Neuer, a defesa do Neuer da baliza, a defender a baliza para o Neuer é um plus, porque ele protege espaço, ele joga, ele mantém posse, certo? Então, para eu te escolher qual que é o melhor, primeiro eu já consigo identificar com qual pessoa eu tô falando. Eu gosto do Oblak, pô. Então você gosta do futebol mais reativo, vamos assim dizer. É um cara que reage mais, bloco baixo, não precisa defender tanto espaço, porque o Atlético de Madrid está sempre em linha baixa, certo? Ele vai precisar, vai ter um foco, um foco mental muito maior que é para estar defendendo, para explodir, para chegar naquelas bolas. É dessa maneira que eu penso um pouco sobre os goleiros. Faz sentido. Então, além do Oblak, enfim, você não gosta muito, então fica difícil. Fica até um pouco injusto às vezes, né? Querer colocar assim e aí você esquecer alguém, porque são muitos goleiros bons atualmente também. Aí eu Sim, tenho sim. que. E é o que eu falo, tem algumas coisas que uns são muito bons e os outros já compensam, né? Por exemplo, uma coisa que eu acho que é excepcional hoje é você ver um goleiro como o Ian Sommer, que tem 1,82 m de altura. O cara foi campeão alemão jogando no Bayern de Munique, onde os atacantes têm 1,90 m, 2 metros de altura. Aí o cara foi para a Internacional de Milão e está jogando o campeonato italiano, fazendo excelentes partidas. Fez uma Copa do Mundo excelente pela Suíça. No Borussia Mönchengladbach ele também fez assim atuações e o cara tem 1,82 m. Então assim, caramba, 1,82 m hoje no Brasil, eles não deixam nem o menino fazer teste. Entendeu? Então, será que o jogo é só físico? Será que essas questões físicas são tão essenciais assim para ser um atleta profissional? Né? Eu acho que o atleta que leva a gente a ter esses questionamentos, ele tem um algo mais. Eu não sabia da altura do Sol, mas eu sei que o Cacilhas tem 85.
E já era uma Não porcentagem chega. baixa. Não chega a 1,85. Pode ser 1,85 com trava de ferro, né? Tem uns centímetros a mais. Realmente é difícil de ver. A maioria é 1,90 para cima. Pelo menos é o que o pessoal pede. Com certeza. Mas, Com certeza. agora, uma pergunta que eu não sei se tem muita gente que faz, mas pensando numa possibilidade de, quero ser jogador e não me encontro muito nas posições do campo, mas o gol, talvez, até questão, eu não gosto de correr, mas eu não tenho tanta habilidade. Isso é desenvolvido? Você consegue desenvolver? Até que ponto tem o talento e tem o trabalho também? Dá para você é que tem isso. Tem muitos casos onde a pessoa vai falar, não, se tu não tem talento, não adianta, nem tenta, mas tem outro que não. Dá para desenvolver, só que tu não vai ser um craque. Como é que é isso? Tem até um artigo, né, a respeito o talento e adquirido, né? O que é talento, o que é adquirido, né? Aqui, nesses cenários onde eu trabalhei, por exemplo, Coreia, Tailândia, Vietnã, é muito mais do adquirido. O talento é o querer. O talento, ele é moldável, porque nesse cenário aqui, né, falando desse cenário que eu posso te falar, o talento é a disciplina. É isso que molda, entendeu? Agora, no Brasil, falando de um nível muito mais altíssimo, ali não, ali você já consegue perceber atletas que têm mesmo o poder de antecipação. Você conversa, você vê no olhar, na presença do atleta que, pô, não, esse aí é atleta e vai ser atleta, só não vai ser atleta se algo de errado acontecer, entendeu? Ou se algum crime, igual aconteceu, uma coisa que acontece muito no Brasil, é por causa de tamanho, né? Nós vimos agora, tem um goleiro na base do Grêmio, que é um baita de um goleiro, esqueci o nome dele, se não me engano é Cássio. É Cássio. Pesquisa depois, o menino é um fenômeno na base. Só que já estão cortando ele do profissional porque ele não tem altura. Falam que ele tem 1,80 m, 85, alguma coisa assim. E o cara pega pênalti, o cara faz... Mas por quê? Por que não pode ser, entendeu? Não vai conseguir jogar no mais alto nível, vai ter que jogar segundas divisões, uma camada mais abaixo, inferior, porque não é tão alto. Mas por quê? Será que nós temos que cortar esse talento por causa dessas questões de altura? Porque o talento ele tem, né? O talento ele tem, o poder de antecipação, a presença, a leitura de jogo, né? Hoje em dia o goleiro precisa jogar com os pés, tem um bom jogo com os pés, entendeu, James? Eu acho que é muito por isso. Nesse cenário onde eu tô, e é muito importante a gente entender isso, independente de onde você trabalha, para mim é importante contexto, primeiro de tudo, individualidade, certo? Porque daí, com eu sabendo qual que é o meu contexto, eu consigo ter um indivíduo certo com aquelas qualidades para esse tipo de contexto. E aí eu consigo desenvolver, eu preciso saber o que o meu treinador quer, o que acontece nas fases diferentes do jogo para moldá-lo para que faça com que as coisas possam acontecer da melhor maneira possível. Perfeito. Eu vi aqui Cássio Acosta, 1,85, né? E, assim, Cacilhas 1,85. Então é um preconceito, às vezes, que é aquilo que você falou lá no início. Vai mandar correr 8 voltas no lago. Mas pra quê? Dependendo, não tem porquê. E às vezes é teimosia da pessoa. Às vezes a pessoa aprendeu daquele jeito, assim, negócio fechado. E, igual, a gente conversando, constantemente uma coisa ou outra é simples, mas faz parte da educação do outro. De você, às vezes, desculpa, isso aqui, perdão, tal. Nem todo mundo tem isso, infelizmente. E a gente pode sempre, né, reforçar isso. Então é um cuidado que a gente procura ter, e eu entendo quando você fala, às vezes, uma coisa do Brasil, que tem um pouco do cultural, tem um pouco da criação, a gente não sabe até que ponto é um e o outro, mas que influencia nas decisões que às vezes refletem na vida do próximo, como é o caso do Cássio, que já vi ele que tem passado por seleção de base, então não chegou ali à toa. Então como é que um time vai pensar em dispensar o jovem,
sendo questão de estatura, é algo totalmente incompreensível. Porque se a Não tá. seleção viu o jogador com talento, pô, a seleção, né? Então são alguns, é só um lampejo das controvérsias que a gente vê, infelizmente, em muitos lugares. Exatamente isso, James. É dessa maneira que eu penso, entendeu? E eu, como treinador, é tentar desenvolver o máximo possível esse talento que a gente tem em mãos, né? Em todos os âmbitos possíveis. Perfeito. Agora, para chegar na parte final, eu costumo fazer um bate-bola com as pessoas, de tipo, você pensar e falar. Pode Bate pensar um pronto, pouquinho, assim. mas é um bate-pronto. Pode pensar um pouquinho, mas não tanto, que é essa que é a graça também. Tá Que bom. aqui no caso é um hobby que você tem quando você tem tempo livre. Eu gosto de ler, eu gosto de escrever e analisar sobre goleiros. É um hobby. É um estilo de vida mesmo. Ídolos na vida e no esporte. Como? Desculpa? Ídolos na vida e no esporte. Cortou, desculpa. Ídolos na vida e no esporte. Duas na vida e duas no esporte? Não, ídolos, Ah, ídolos ídolos. na Ah, vida e no desculpa. esporte. Cara, para mim um ídolo que eu tenho no futebol é o Marcos. Até agora, recentemente assisti um podcast dele que é como pessoa e profissional, é sensacional, é sensacional. Como pessoa, meu pai e minha mãe, certo? E mais um ídolo no esporte que seria Manuel Neuer, vamos colocar aí. É. Prato favorito. O cara já passou por vários lugares. Vamos ver qual vai ser o prato favorito dele. Não, arroz e feijão da Dona Ana, não tem coisa Ah, melhor. brasileiro. O que você não consegue viver sem? Futebol. E um recado para quem quer viver do esporte. Cara, eu acho que um recado para quem quer viver do esporte: tenha paixão, estude, porque se eu conseguir, você também pode conseguir. Eu posso te dizer, porque a probabilidade de eu ter chegado aqui era praticamente zero. Eu sou de uma zona rural de Jundiaí, né, interior de São Paulo, e pô, viajei não sei quantos países aí, tudo pelo futebol. E às vezes eu paro e falo, caramba, como é que as coisas aconteceram? E se aconteceram para mim assim, pode acontecer para qualquer um facilmente. E uma coisa que sempre levei comigo é respeitar as pessoas, não passar por cima de ninguém e ter paixão por aquilo que eu faço. Muito bom, Algir. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela participação. Que isso, eu que agradeço aí, igual eu te falei, eu falo pra caramba, né? É que às vezes é bom a gente falar e treinador de goleiro, nós quase não temos voz, né? Então é sempre bom estar falando. Aí é o momento de falar. Sim, Mas eu exatamente. agradeço pelo tempo e com certeza vou querer marcar outros para falar sobre, porque é uma posição que vem se envolvendo muito. Mas assim, pegar e falar só disso. Que é, primeiro é o pessoal te conhecer, e aí mais para frente também trazer isso, porque a posição de goleiro tem sido cada vez mais influenciada no jogo. A gente vê vários exemplos como o Neuer, que meio que virou conhecido por colocam, né, esse rótulo dele de o jogo com os pés e tal. Sim. Mas analisar isso com mais profundidade e trazer isso para o pessoal que. Não, de novo, conta comigo, né? O que precisar aí, igual eu te falei, para falar de goleiros, para falar de futebol, não tem muito glamour, mas tem paixão, tem dedicação, e eu acho que as pessoas acabam achando que o futebol ele é muito disso, né? Eu acho que a própria mídia, a própria internet hoje está num caminho meio perigoso, né? O que eu chamo de caça-likes. Você vê muita coisa. Tem uma frase, né? Uma frase não.
Tem um vídeo do Denzel Washington que ele fala sobre isso, né? Nós saímos da era da informação para viver a era da desinformação. Então não é mais importante aquilo que é bom, é importante aquilo que é rápido, o que é rápido, o que é fresco, dá mais like. E aí acaba se perdendo a essência, acaba se perdendo os porquês. Eu até brinco, né, que no próprio Voa Goleiro Treinamento, onde a gente divulga os nossos treinamentos, para mim não é tão importante os likes ou os seguidores, o importante é a pessoa que está com a gente consiga ter aprendido alguma coisa, ter entendido um pouco da nossa mensagem. Por exemplo, nós temos ali algumas análises. O goleiro tomou o gol dessa maneira. Tentar entender o porquê aconteceu e como é que eu posso estimular isso para que não aconteça mais. Entender-se um pouco mais do processo, não só do resultado, entendeu, James? Muito bom. Com certeza. Vamos marcar então, mais para os próximos. Vamos sim. E obrigado mais uma vez. Galera, valeu. Esse foi o 46º Engante, a parceria Latinizados com o Futebol na Fronteira. E desejamos aqui um boa noite, boa tarde, bom dia, quando você for assistir. Falamos um pouco hoje com o Valdir Bardi sobre preparação de goleiros, a vida no futebol, focada também em goleiros. E falaremos de outras coisas mais para frente. E traremos ele em algum momento também para falar mais, porque tem muita coisa para falar. Você gosta de goleiros? Então aguarde e também siga ele lá nas redes sociais que vão estar na descrição para você saber um pouco mais sobre como é que funciona essa vida focada perto da baliza. Beleza? Valeu, um abraço, até a próxima.